participar conosco. Mas vamos lá, né? Estamos aí falando de conceitos, né? Estamos aí falando 4 conceitos fundamentais, e aí uma questão importante, uma questão a se colocar. Esses conceitos, né, que a gente lida tanto, esses conceitos, eles só são válidos, no caso da psicanálise, eles só são válidos na clínica, né? E aí eu trago aqui 2 citações, uma citação do Gaston Bachelard, né? Filósofo francês, epistemologista francês, e que diz isso aqui, trago uma reflexão, né? A experiência sem o conceito é cega, e o conceito sem a experiência, vazio. Um depende do outro, né? A experiência sem o conceito é cega, e o conceito sem a experiência é vazio. Eu os convido a se debruçarem e a lerem com bastante calma, e um dos pontos que eu tratarei aí no Le Quatre, vamos ler este parágrafo juntos, é o primeiro parágrafo das Pulsões e Seus Destinos do Freud, onde ele justamente fala sobre essas questões, sobre a experiência, sobre o conceito, sobre o que são os conceitos, né? Se esses conceitos, se os conceitos de uma ciência são estáticos ou não, né? Se esses conceitos, de onde saem esses conceitos? E uma das questões que o Freud coloca é justamente que o conceito sai da experiência. Então, é uma coisa empírica. E foi justamente assim que Freud foi, então, construindo a própria psicanálise, através da experiência. Vamos falar um pouco aí sobre a questão do inconsciente, né? Se vocês analisarem bem, o Freud foi construindo a psicanálise experimentando, né? Então, e dessa experiência surgiram os conceitos, né? Agora vejam como o Bachelard coloca bem isso, né? A experiência sem o conceito é cega, né? E o conceito sem a experiência é vazio. Então fica aí essa reflexão inicial disso, né? Desse termo que a gente utiliza tanto, né? Conceito. E aí já temos no dia a dia também muitos usos dessa palavra, daí que a gente tem um pré-conceito, né? Uma ideia, o conceito como uma ideia formada. Então, um pré-conceito seria uma ideia formada previamente, né? Epistemologicamente, o que seria esse conceito? Quais seriam os conceitos de uma ciência? É o que o Freud vai dissecar aí neste primeiro parágrafo da Pulsão e Seus Destinos, que eu já trabalhei com alguns, que é um parágrafo bem importante, onde ele está ali iniciando os seus escritos metapsicológicos, né? Onde ele queria, então, fazer textos que explicitasse a própria psicanálise, né? Inclusive o texto do inconsciente está ali, texto que deve ser lido, relido, comido, né? Quanto a isso, eu vou até deixar uma bibliografia aqui, eu recomendo muito, e vou citar algumas coisas, este pequeno livro do Daniel Amar Pérez a respeito do inconsciente, que é da editora Civilização Brasileira, né, do Grupo Record, se não me engano. Deixa eu ver se está aparecendo, tá? Onde há aí uma leitura, um acompanhamento da leitura do texto metapsicológico do inconsciente, né? Então, lá, vocês podem ficar à vontade para interagir aí no chat, Fábio, quem mais estiver nos acompanhando, por favor, tá? Participem. Ou parece-me que estou falando com uma tela, né? Dentro disso, nós vamos ter 4, né? 4
esse número aí que parece tão emblemático na psicanálise, né? Principalmente na psicanálise lacaniana. Então, quatro conceitos fundamentais, 4 discursos, né? 4 nós, por que não colocar? Se você colocar o sintoma como um quarto nó, né? Nós temos aí o número 4, né, fundante. Há várias razões aí, né, do 4, né? Então, 4, les 4, né? Les 4, os 4, né? Lacan chamava o RSI dos meus 3, né? Então, les 3, né? Então, por aí que saiu 4, e aí eu coloquei les 4, né? Os 4, né? Conceitos, né? Les 4, 4 conceitos. 4 conceitos. Há de se dizer que a questão entre conceito e fundamento é bem colocada por Lacan no próprio Seminário 11. Há uma diferença. O texto, né, só foi chamado de os 4 conceitos fundamentais da psicanálise para a publicação, né? Na verdade, o título original do seminário era Fundamentos. Agora, se há uma diferença entre conceito e fundamentos, é uma coisa que podemos explorar. Simone Machado, boa tarde, seja muito bem-vinda. Estamos começando aqui as articulações. Seja muito bem-vinda. Obrigado por responder à convocação surpresa, né? Muito bem. E assim a gente vai movendo. Então, podemos colocar que há essa diferença aí entre conceito e fundamento, né? Um conceito que fundamenta alguma coisa. Então, quando dá a publicação do seminário, e eu não sei aqui a familiaridade que vocês têm com a obra de Lacan, com a psicanálise lacaniana, com o texto de Lacan, isso aqui é interessante também nessas transmissões, a gente de todo tipo, né? Então, a quem está iniciando, se aproximando agora desse universo, é sempre bom lembrar que esses seminários, eles são transcrições, né, de falas, né, são transcrições de sessões orais, transcrições essas feitas pelo Jacques Alain Miller, né, estabelecidas em texto pelo Jacques Alain Miller. Então, a gente coloca em livro bonitinho assim, porque é uma questão comercial, mas cada aula ali, cada capítulo seria uma sessão de seminário onde o Lacan desenvolve um tema, né, durante o ano, seria considerado o ano letivo, que inicia-se às vezes em agosto, às vezes final do ano, lá, então são 2 anos. Né? Aqui nós estamos no ano de 1964, né? Emblemático ano de 1964, e o Lacan está aí, depois de ser expulso da IPA, quando ele estava proferindo um seminário sobre os nomes do pai, ele é expulso da IPA, e aí ele se coloca como um excomungado, assim como Spinoza, e interrompe o seu seminário dos nomes do pai e produz este seminário que se chamaria Fundamentos, né? E para a publicação ficou chamado de Os 4 Conceitos Fundamentais, né? Cláudia Freitas, boa tarde. Ganhamos ou perdemos lá no vôlei? Nos mantenha informado aqui sobre Paris 2024. Ó, 1964, 2024. Muito bem, estamos com uma data emblemática aí também para falarmos dos 4 conceitos, né? Ganhamos, muito bem, isso é muito bom. É sempre bom ganhar. Parabéns às meninas. Então, voltando aqui à articulação, né? Então, são quatro conceitos, né? Ou fundamentos. Ah, é bronze. Ah, tá, as meninas, tá certo, é bronze. Foi, tá? Eu tô meio desligado de Olimpíada, confesso a vocês.
Mas vamos seguindo, né? Então, 4 conceitos, né? Vou apagar um pouquinho aqui, né? E aí, eu venho trazer para vocês uma citação. O Lacan gosta muito do 4, né? Como disse, não, mais até do que do 3, apesar de ser 3 RSI, né? Seus 3, mas ele acaba colocando um 4, né? São 4 discursos. E há outras articulações aí, não a triangulação edípica, né? Poderia colocar o 3 aí como um número fundamental. No Lacan, lá no Kant com Sade, né, coloquei a paginação aqui para vocês, na página 785, ele coloca isso, né? Uma estrutura quadripartite, né? Desde o inconsciente, é sempre exigível na construção de uma ordenação subjetiva, né? O que é satisfeito por nossos esquemas didáticos. Então, um dos questionamentos que eu poderia colocar aí para vocês, né? Não buscando muito resposta, mas colocando mais perguntas, é o porquê do 4. O 4 que está aí no nosso título, né? Le Quatre, né? Que eu expliquei aí para vocês anteriormente. Eu peguei a ideia dos 3, né? Que era Le Trois, os 3, RSI, então Le Quatre, né? Os 4 conceitos fundamentais. Colocados aí como 4 conceitos fundamentais, vamos explorar algumas coisas a respeito. E vocês fiquem à vontade para participar, por favor, tá? Simone, Fábio, Cláudia, quem mais estiver aí nos ouvindo. Bom, vamos muito superficialmente. Seria o momento de eu perguntar a vocês a definição de vocês de conceito, né? O que é um conceito? Mas trouxe aqui uma definição, né, para pensarmos nela, que diz que um conceito é um conhecimento mais geral aplicado a um objeto ou a uma situação particular. O conceito, toda ciência tem o seu objeto. O Saussure colocou a linguística como ciência, né? Então, a língua é seu objeto de estudo. Então, o conceito é um conhecimento mais geral aplicado a um objeto ou a uma situação particular. Representa uma categoria de objetos, de eventos ou de situações. E essa parte eu acho interessante. Esse conceito pode ser expresso por uma ou mais de uma palavra, né? Ou mais de um significante. Aqui nós vamos ter 4. Para alguns, esta representação é mental. Para outros, ela é linguística e pública. Então, aí, o Freud vai usar a questão do termo Begriff, né? Apreender, né? Um conceito fundamental, então, seria um Grundbegriff, né? Um Grund, né? Fundante, né? Então, mais abertamente, essa seria uma ideia de conceito. E aí trago aqui, se eu estou me repetindo, me perdoe, porque eu sempre trago essa citação do querido Alexandre Simões, em uma conferência que ele deu, que se chama O Inédito e o Litoral da Experiência Psicanalítica. Isso que está liberado aí para leitura. Quem quiser, eu posso mandar lá no nosso grupo de WhatsApp de trocas, é um texto muito interessante, né? Onde ele diz o seguinte: quando pensamos na clareza conceitual da psicanálise, ou clareza de conceitos, temos que tentar compreender que os conceitos psicanalíticos
servem como sustentadores da prática analítica. Os conceitos psicanalíticos servem como sustentadores da prática psicanalítica. Então, eles só valem na clínica, na praxis. E é o que diz a frase seguinte: é somente aí que eles têm valor. Então, é somente na clínica que esses conceitos eles vão ser válidos, eles vão ganhar vida, vamos dizer assim. Eles vão existir somente na prática clínica. É por isso que, pelo menos a minha visão, o termo psicanalista clínico me parece um pouco pleonástico. A psicanálise clínica, porque a psicanálise ela é clínica. Não é assim como a psicologia, que nós temos psicologia escolar, a psicologia do trabalho. A psicanálise ela é clínica. Somente clínica, nada mais. Como ele vai dizer adiante, o que não quer dizer que nós não possamos pegar estes conceitos e trabalhar como se eles fossem um dispositivo teórico. Eles são um dispositivo teórico. Mas esses 4 conceitos, os conceitos psicanalíticos em geral, mas esses 4 conceitos que vamos articular aqui, eles só vão servir na clínica e em transferência. Senão eles vão ser um monte de definições. Né? Eles vão ser um monte de definições. E aí o que se diz? Por mais que possam ser usados para fazer uma leitura da contemporaneidade, das relações sociais, da guerra, do preconceito, do mundo, do cinema e da literatura, usamos então os conceitos psicanalíticos para fazermos uma leitura de todas essas coisas. Né? Cinema e psicanálise, literatura e psicanálise. Lacan trabalhou muito a relação de arte em geral com psicanálise. A própria capa do Seminário 11 mostra isso. E ele tem uma argumentação que, apesar de difícil, é muito bela, onde ele coloca a questão da pulsão escópica, já aí como um tipo de pulsão, e ele usa muito isso, a arte, né? Isso no Seminário 11. Mas não se esqueçam que Lacan, como clínico, né? Ele traz tudo isso para a clínica, para o modo clínico de ver as coisas. Né? Voltando aqui ao texto, temos que tomar cuidado, não que isso seja ilegítimo, claro que não, de forma alguma, mas temos que compreender que o campo por excelência dos conceitos é a prática. Olha que rica essa frase. O campo dos conceitos, o campo, e olha que tem um aposto aí por excelência, né? O campo por excelência dos conceitos é a prática. A praxis. Lacan coloca a psicanálise como uma praxis. A psicanálise não é uma teoria aplicável, né? Ela é uma prática teorizável. Então, isso só acontece na clínica, na prática. O conceito existe para dar orientação, sustentação à prática analítica. Então, eles só vão existir na clínica. Ainda hoje recebi uma pergunta muito interessante a respeito da teoria, da relação, né, entre a teoria da supervisão, como que isso se entrelaça, né? Você só vai ver o inconsciente aparecendo. Aí o Lacan fala que o inconsciente aparece no buraco, na iância, no tropeço. O Freud vai falar lá das formas como aparece o inconsciente, mas você só vai ver isso acontecer porque são conceitos totalmente abstratos em transferência e na clínica. Senão vira um dispositivo teórico. Ninguém viu um pedaço. Vocês já viram um pedaço de pulsão passando por aí? Pega aquele pedaço de pulsão ali, por favor. Traz.
a própria transferência, o próprio conceito de transferência, se você não sentir o conceito de transferência, tanto como analista como analisando, ele vai ser somente uma abstração. Ele vai ser somente uma abstração. Tem um comentário aqui. Pode-se falar, então, não de conceito, mas de fundamentos estruturais da psicanálise. Exatamente, é isso que o Lacan coloca muito a questão entre fundamento e conceito e vai trabalhando isso. Questão de conceito que a gente pode buscar até na filosofia, né? Na filosofia empírica, na filosofia kantiana, por exemplo, como se formula um conceito, como nasce um conceito. Mas é esse ponto, somente na clínica é que esses conceitos, vamos dizer, que eles ganham vida. Esses conceitos, eles passam a realmente fazer sentido, eles passam realmente a existir. E esse é um ponto importante. Né? E aí vem o Lacan, com a sua erudição, né? Falando sobre essa questão dos conceitos, na lição chamada de A Excomunhão. Voltando à história do Seminário 11, ele inicia o seu seminário em 1964, e eu sempre brinco que ele está com a sua metralhadora cheia de mágoas, disparando para todos os lados, e se coloca como um excomungado por ter sido expulso da IPA. Se compara a Spinoza, né? Spinoza, filósofo que foi excomungado pela igreja pela sua definição de Deus, né? E o excomungado, ele tem uma coisa, excomungado a pessoa, e quem se aproxima da pessoa também se torna excomungado. E aí o Lacan começa a fazer questionamentos. Então, a primeira lição do Seminário 11, da excomunhão, ela é bem essencial, porque ele está se questionando. Ele está questionando a própria psicanálise, ele está questionando a própria IPA. Ele faz 11 ou 12 perguntas fundamentais. Uma delas é: a que estou eu autorizado? Já que eu não estou autorizado a falar, porque foi expulso, né? A IPA disse: não, você não pode mais ser analista didático, né? Então, ele começa a se perguntar: a que estou eu autorizado? Então, o que posso eu fazer? Ele pega e começa a se perguntar sobre os conceitos, né? Existem fórmulas prontas, né? A que dizem respeito a essas fórmulas? Então, ele coloca aí várias perguntas. E quando ele fala do conceito, ele coloca essa frase que eu acho também muito, muito profunda, interessante. Já começa com um condicional, né? Se o conceito se modela, então nós temos aí a característica modelar do conceito. Se o conceito se modela com efeito por uma aproximação da realidade, que ele foi feito para apreender, então, bom, conceito para descrever uma ideia, para apreender alguma coisa que foi baseada numa experiência, mas se ele se modela por essa aproximação da realidade que ele foi feito para apreender, só por um salto, por uma passagem ao limite, um atravessamento, é que ele chega a se realizar. É que ele chega a existir. Por um salto, olha, essa questão dessa movimentação, né? Eu leio dessa forma, escuto dessa forma. Há um salto, né? Há um movimento, né? Uma passagem ao limite. E aí é que ele chega, então, a se realizar. Tem um comentário aqui: quando fazemos a leitura de um determinado fenômeno social, nos referenciamos na teoria e não conceitos? Bom, nos dois. Agora, estamos trabalhando essa questão, então, utilizando o dispositivo teórico da psicanálise.
Aqui, quando eu digo na questão da clínica, é no sentido da operação desses conceitos. Estamos trabalhando esses conceitos, mas como um dispositivo teórico, o que não é ilegítimo. Mas aqui vamos trabalhar com esses conceitos na clínica. Consegui te responder, Fábio? Não é ilegítimo fazer isso, como está lá na citação do Alexandre, e eu reforço, não é ilegítimo fazer isso, mas é somente na clínica que esses conceitos se sustentam. O conceito de inconsciente, por exemplo. O inconsciente ele só vai aparecer em transferência. A gente tem essa tendência, por exemplo, de usar os termos psicanalíticos no nosso dia a dia, né? Se a pessoa comete um ato falho, bom, quando troca-se nome de relacionamento, então todo mundo vira freudiano. Né? Todo mundo já quer saber aí. Já diziam os mamonas assassinas, né? O meu nome é Dejair, facinho de confundir com João do Caminhão. Né? Então ela trocou meu nome, facinho de confundir, né? E a gente fala, né? Nem todo ato falho, por exemplo, ele é analisável. Né? Todo lapso ele é analisável. Isso só pode ser feito em transferência. Pode-se sim fazer leitura de fenômenos sociais, por exemplo, e estamos nos referindo ao dispositivo teórico, né? E aos conceitos como dispositivos teóricos. Ok? Muito boas perguntas. Eu gosto da participação, que nos põe a trabalho também, né? Essa é a questão da transmissão da psicanálise. Né? Não somente não se colocar no lugar do mestre, né? Então a gente se coloca aqui em trabalho também. Bom, vamos seguir aqui. Então coloco aqui os 4 conceitos fundamentais da psicanálise, Les Quatre, né? Vamos o meu já está bem. Eu tenho o maior cuidado com meus livros, mas esse eu uso tanto que ele está bem já capenguinha, né? Então, les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, os 4 conceitos fundamentais da psicanálise, título colocado aqui para este seminário, e são sempre colocados os les quatre, inconsciente, transferência, repetição e pulsão. Bom, é interessante a gente se referir a Freud sempre, né? E lembrar dos textos metapsicológicos, que já citei aqui, A Pulsão e Seus Destinos, na tradução nova da Autêntica. O Instinto e Suas Vicissitudes, nas outras traduções. Bom, não vamos entrar no mérito da questão da tradução. Eu sempre falo que cada uma tem sua validade, tem seu charme, mas vamos usar aqui A Pulsão e Seus Destinos, que é o primeiro desses textos metapsicológicos. Depois nós temos o texto do Recalque, ou da Repressão, também não vamos entrar no mérito da diferenciação. Depois o Freud escreve o texto do Inconsciente, também muito interessante, válido, vamos falar um pouquinho dele, caso o tempo permita. Desculpem minha verborragia, se o tempo não der, fica como promessa de um outro momento, vai dar certo. Depois nós temos um complemento metapsicológico à teoria dos sonhos, que é outro desses textos metapsicológicos, e por último, um dos textos freudianos que eu acho mais bonito, como peça literária, como obra psicanalítica também, que é o Luto e Melancolia. São esses os textos metapsicológicos de Freud. Então, quando ele está escrevendo esses textos, ele está querendo tecer a trama conceitual da psicanálise. Ele escreve esses textos em um período de tempo curtíssimo, né?
há aí o imaginário, né? Que a gente nunca vai saber se é verdade ou não, que tinha o texto sobre a sublimação, mas que esse texto foi destruído. Existe aí esse folclore da literatura psicanalítica. Então, se colocarmos em 4, teremos assim. No seminário, o que o Lacan faz? Ele articula inconsciente e repetição. E quando ele está falando da repetição, aí ele dá uma digressão pela publicação de um livro póstumo do Maurice Merleau-Ponty, e junto com a repetição, ele faz a colocação sobre a pulsão escópica, né? Coloca aí a pulsão escópica e a diferença do olho e do olhar. Então, ele coloca o olhar como objeto A, neste meio termo. E aí ele articula pulsão e transferência. Né? Esses são os 4. Vamos fazer algumas articulações, então, entre eles, sempre considerando o 4. Quero chamar a atenção disso para vocês. Né? Sempre considerando o 4. O inconsciente. Então, muito bem. O inconsciente. A lição inicial, a sinal inicial, não que a inicial é a excomunhão. Né? A segunda lição do seminário vai colocar assim, o inconsciente freudiano e o nosso. Foi colocado esse título. Né? O que dá a entender, então, 2 coisas, né? Que existe o inconsciente freudiano e o nosso lacaniano, vamos dizer assim, ou nosso. Colocado aí por muitos, né? Quando se pergunta o que é a psicanálise, o que estuda a psicanálise, qual é o objeto da psicanálise, pergunta difícil de responder. Muitos vão responder aí já de cara, estuda o inconsciente. Unbewusst. Então, o Lacan vai dizer isso no seminário, na aula, o inconsciente freudiano e o nosso. Ele vai dizer que o inconsciente de Freud não é, de modo algum, eu estou citando aqui, o inconsciente de Freud não é, de modo algum, inconsciente romântico, da criação imaginante. E aí essa frase, não é o lugar das divindades da noite. Então, pensem da seguinte forma, não é o lugar das divindades da noite. Essa noção de inconsciente, ela muitas vezes ela vai se referir àquela zona obscura, intocável. Eu não sei se vocês já viram é didático, explicando o que é o inconsciente como o iceberg, né? A ponta do iceberg, embaixo, que está ali no obscuro, seria o inconsciente. Então, vamos pensar. Vamos lembrar da primeira tópica freudiana. Então, nós temos aqui o inconsciente, de um lado, e o inconsciente do outro. Certo? O consciente, Freud não trabalhou a questão da consciência, não era objeto de estudo dele a consciência, isso fica para a psicologia, ficou para os teóricos da psicologia. Né? Seria o claro, seria o que está esclarecido, né? Seria o visível. Né? E o inconsciente dá essa ideia aí do misterioso, do obscuro, o da ordem do que não se compreende, da ordem do incompreensível. Né? Essa dicotomia, vamos colocar assim, consciente e inconsciente, consciente versus não consciente, ou consciente e inconsciente, vem aí desde da Europa medieval. Então, o Freud ele não inventa o inconsciente. O que o Freud faz? Ele faz do inconsciente
uma hipótese. Então, Freud faz do inconsciente uma hipótese. Boa tarde, Cláudia, seja muito bem-vinda. Ele faz do inconsciente uma hipótese, uma invenção, vamos colocar entre aspas, uma descoberta. E essa hipótese, Fábio, essa hipótese que vai sustentar também um dispositivo teórico. Essa hipótese, esses conceitos, então essa hipótese que o Freud cria, ela serve para sustentar um dispositivo teórico e principalmente um dispositivo clínico, porque o Freud descobriu essas questões observando e fazendo experiências na clínica. No ponto que, no início da psicanálise, quando o Freud está lá trabalhando com o Charcot, depois ele vem a trabalhar com Breuer, né? Então, quando ele formaliza, vamos dizer assim, a hipótese, quando ele cria, não sei o termo que vai utilizar, a hipótese do inconsciente, sustenta em um dispositivo clínico para acolher os sintomas histéricos. Mas essa ideia de que seja algo obscura, algo que está nas profundezas, não é bem por aí. Né? O Lacan vai dizer que não é bem por aí. E aí eu vou perguntar a vocês, onde aparece, tem aquela clássica pergunta, né? Onde aparece o inconsciente? Então, vamos rever algumas coisas aqui. Tem um esqueminha aqui. Onde que aparece o inconsciente? Lembrando a primeira tópica freudiana, então, a primeira tópica freudiana coloca o inconsciente como um sistema. Coloca o inconsciente como parte de um sistema. O Freud vai trabalhar com o aparelho psíquico, em algumas tradições chamado de aparelho anímico, que vem da alma. Então, o que nós vamos colocar? Nós temos as 3 instâncias deste aparelho psíquico. Quais seriam essas 3 instâncias? Então, nós temos o inconsciente, nós temos o pré-consciente, e aí nós temos o consciente. Se vocês pegarem lá na Interpretação dos Sonhos, no capítulo 7, vocês vão encontrar lá o esquema PENT. Nós vamos ter traços nêmicos, ideias, afetos, sensações, que vão chegando à nossa percepção, né? Que nos são percebidas, e todas estas têm um percurso. Nós as percebemos, e aí há uma forma dela chegar ao consciente ou não chegar ao consciente. Né? Então, aí se coloca essas 3 instâncias. Ok, pessoal? Mas algumas dessas ideias, alguns desses afetos, eles não podem chegar à consciência. Então, nós temos a questão da ideia, nós temos a questão do afeto, e nós temos a questão do representante dessa ideia, do representante desse afeto, que às vezes ele não pode chegar ao consciente. Então, há aí esse atravessamento. O atravessamento ficou no pré-consciente, mas só por uma questão de fazer um gráfico. Essa seta aí indica um atravessamento, tá? Aquela ideia que me causa certo asco, aquilo que me traz desprazer. Então, somos movidos aí também pela questão do prazer e desprazer. Aquilo não pode chegar à consciência. Não quero saber disso. Isto não me faz bem. E o que acontece com essa ideia? Alguém pode me dizer aqui no chat uma palavra que expressa o que acontece com essa ideia?
né? Então, nós temos a Vorstellung, que é a ideia, e a Vorstellung representante, que é o representante da ideia. O que não pode ser lembrado, o que não pode ser visualizado, ele é o quê? Qual que é o mecanismo? O inconsciente freudiano depende desse mecanismo. Muito bem, Fábio. O inconsciente freudiano depende do recalque. Esta ideia é recalcada, essa ideia é reprimida. Não entrando aí no mérito, Freud só faz diferença entre recalque e repressão uma vez, mas nós sabemos que há uma diferença, mas os termos são intercambiáveis. Então, exatamente. Então, há o recalque. O inconsciente freudiano, ele depende do recalque. Um termo aí psicanalítico que, popularmente falando, é usado de uma outra forma, né? Beijinho no ombro para o recalque passar longe. Bom, se o recalque passa longe, pode ser uma coisa boa, né? Porque aí não tem problema. Se o recalque não operou nessa ideia, né? Se essa ideia não foi recalcada, então não tem problema. Né? Então é exatamente isso. O inconsciente freudiano, ele depende do recalque. Esse mecanismo todo se articula e opera a partir do processo de recalque. E esse mecanismo todo se manifesta através de quê? Nos lapsos, nos equívocos, na psicopatologia da vida cotidiana, que está um texto belíssimo também de se ler, nas fantasias, nos sonhos. Isso colocando o inconsciente de maneira bem didática e bem simples. Então, o inconsciente freudiano depende do recalque. Ficou faltando uma tela aqui, vocês me perdoam. Mas vamos lá. Para Lacan, né, nós não vamos ter essa ideia, né, que o inconsciente depende do recalque. O inconsciente é isso que está posto na linguagem. Isso que está posto entre nós. Então, não é, como ele, da citação que eu fiz, não é isso das profundezas da noite, não é esse lugar, essa ideia que eu não consigo me lembrar. Isso bem nos primórdios da psicanálise. Então, o inconsciente, ele está como o evasivo. O inconsciente é algo que está posto na linguagem. O inconsciente é algo que está na superfície, não nas profundezas. Ele está aqui, ó, e não lá embaixo. Né? O inconsciente, ele fala como o que tropeça, claro, um lapso, um ato falho, né? Sequicloche, como que tropeça. O inconsciente como o evasivo. O inconsciente como o evasivo. Eu trouxe aqui uma citação, não sei se dá para você. Deixa eu colocar a tela maior. Melhor assim para vocês verem o slide, sem me ver, só me ouvindo, que eu acho que vai dar para ler melhor. Né? Então, o Lacan vai colocar lá no texto a posição do inconsciente, coloquei a paginação aí para vocês, página 844, que o inconsciente é, e esse está grifado lá no texto, tá? Não é grifo meu. O inconsciente é um conceito forjado no rastro daquilo que opera para constituir o sujeito. O inconsciente não é uma espécie que defina na realidade psíquica o círculo daquilo que não tem o atributo ou a virtude da consciência. Então, não é uma espécie que defina o contrário da consciência. Né? Apesar do in.
Nós vamos ver que o inconsciente ele não é da ordem do in, ele vai ser da ordem do entre. Pode haver fenômenos que decorrem do inconsciente sob essas duas acepções. Nem por isso elas deixam de continuar estranhas uma à outra. Então, o inconsciente ele não é o oposto do consciente. Podemos utilizar a palavra inconsciente também como adjetivo, né? Fulano está inconsciente, mas não é o que nos interessa. Né? Não tem relação entre si, outra relação, senão a de homonímia. Consciente e inconsciente. O peso que conferimos à linguagem como causa do sujeito força-nos a precisar. A aberração floresce por reduzir o primeiro conceito indicado, ao aplicá-lo aos fundamentos ad libitum registráveis na categoria homônima. Restabelecer o conceito a partir desses fenômenos não é pensável. Bom, isso aqui merecia uma leitura mais aprofundada, mas por uma questão de tempo eu deixo aí aberto para vocês. Aqui que é o ponto. Acusemos nossa posição pelo equívoco a que se prestariam o é e o não é de nossas colocações iniciais. O inconsciente é aquilo que dizemos. Olha que interessante, a gente podia parar por aqui, né? O inconsciente é aquilo que dizemos. Defina o inconsciente. O inconsciente é aquilo que dizemos. Se quisermos ouvir o que Freud apresenta em suas teses. Então, o inconsciente como evasivo. Vamos pegar esta questão. O inconsciente como aquilo que pulsa. O inconsciente como aquilo que pulsa. Inconsciente pulsante. O inconsciente como aquilo que abre e fecha. Isso é interessante. Aqui eu já deixo registrado meus agradecimentos mais uma vez ao querido Alexandre Simões por ceder as telas que são de autoria dele. O inconsciente como aquilo que abre e fecha. E isso é interessante. Quando o inconsciente aparece, em uma sessão de análise, vou fazer uma pergunta para vocês. Fiquem à vontade. Em uma sessão de análise, o inconsciente aparece o tempo inteiro? O que vocês acham? O inconsciente está posto o tempo inteiro? Ou ele aparece? Pensem nessa ideia, né, de abre e fecha. Né? O inconsciente é algo que ele é, então, móvel. Ele abre e ele fecha. E ele está posto, ele está ali, mas não quer dizer que ele vai aparecer o tempo inteiro. Por isso que o momento do corte, o momento da intervenção é essencial. É o pensar quando o inconsciente abrir. E não como Lacan vai dizer lá no Seminário 11, e não suturar. Entre esse abre e fecha, nós temos aí uma reticência. Esse espaço, essa iância, para usar um termo lacaniano. O que se deve fazer? O que se deve fazer é pontuar em cima dessa iância. E não suturar, e não costurar, e não fechar essa iância. Percebam, então, um pouco da diferença? Não é que um anule o outro, né? O inconsciente lacaniano anule o inconsciente freudiano. Não, um complementa o outro. Tudo que o Lacan coloca é releitura de Freud. Ele diz que a única coisa que ele inventa é o objeto pequeno a, mas parando para estudar mesmo, até que não, porque o inconsciente, ó, veio um ato falho aqui. Estou falando tanto de inconsciente, falei dele. O objeto pequeno a, ele é remanescência do Das Ding, freudiano.
Se o inconsciente é a linguagem, enquanto há narrativa e fala entre analisando e analista, acredito que está aberto. Nós vamos ver essa questão entre o inconsciente e a transferência, essa dobradiça entre inconsciente e transferência. Sim, ele está posto. O inconsciente está posto, mas ele se abre quando aparece um ato falho, ele se abre quando há um ponto que está obscuro ali, aí o analista pinça isso. A grande crítica também do Lacan aos pós-freudianos é que estava havendo o que ele chama de uma sutura dessa ância. Né? Então, eles estavam aí suturando essa ânsia, costurando. Eu prefiro que fique assim. Bom, vou experimentar. Né? Então, há essa relação. O inconsciente não está colocado nas profundezas da noite, né? Ele está colocado como algo posto, que abre e fecha, que tem uma movimentação. Né? E aí eu chamo a atenção aqui para a causalidade. A causalidade, então, que é a causalidade inconsciente. Foi o que o Freud colocou quando ele diz que o eu não é senhor de sua própria casa. Então, existem coisas que são feitas e que eu não sei por que eu faço, não é? Então, nós vamos ter as causalidades. Nós temos a causalidade natural, morreu de causas naturais. Nós vamos ter o que se chama de causalidade volitiva, as coisas que acontecem porque eu quero, né? Com vontade e com esforço eu posso. Eu quero parar de fumar. Graças a Deus parei há 6 anos. Com vontade e com esforço eu posso parar de fumar. Bom, uma causalidade volitiva. Sabemos que não é bem assim. Para qualquer adicção. E aí nós temos a questão da causalidade inconsciente, ou seja, algo que se manifesta para além daquilo que eu posso controlar. Isso é a causalidade inconsciente, instituída aí por Freud, então como a terceira ferida narcísica. Isso é a questão do inconsciente. Né? Então vamos... Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Já estou aí com quanto tempo aí? Há 1 hora? Tá. Posso seguir aqui, então? Voltemos à questão do 4. Voltemos à questão do 4. Tá? E coloquemos aqui... Por que eu coloquei primeiro e detalhei a questão do inconsciente? Porque uma relação quadripartite, como disse Lacan, partindo do inconsciente, então desde o inconsciente, então nós vamos fazer aqui uma articulação dos 4 conceitos, todos eles, vamos ver, que serão partindo do inconsciente. Eu vou tentar deixar aqui maiorzinho, para que a gente possa ir acompanhando. Né? Muito bem. Então, nós temos inconsciente, nós temos a transferência, nós temos a repetição, e aí nós vamos ter a pulsão. Colocadas e distribuídas assim, acabam formando um 4, né? Um quadrado. Dando os créditos, eu só... essa articulação... eu adaptei aí do texto do Roberto Harari, que ele tem um livro muito interessante sobre o Seminário 11, são aulas sobre o Seminário 11, onde ele faz relações bem importantes, que eu posso enviar também a quem quiser. Fiz algumas adaptações. Ele tem um do Seminário 10 também, que é muito interessante. Roberto Harari. Então, seguindo esse esquema aqui, nós vamos ter um quadrângulo. Vamos ver as setas. E aí nós vamos ver a postulação do porquê 4 conceitos fundamentais, e não somente o conceito de inconsciente.
os conceitos fundamentais definidores da praxis. Filosoficamente falando, a gente pode dizer que qualquer fundamento dá lugar a que se comece alguma coisa, né? Fundamento, né, da construção de alguma coisa. Vamos tomar, então, e aqui eu vou ter esta primeira seta. Do inconsciente à transferência. Muito bem, transferência, que existem aulas no seminário muito bonitas sobre a transferência, uma delas que eu gosto muito é a presença do analista. Deixa eu só verificar aqui, se não me engano, é a lição 10. A presença, isso, a lição 10. Bom, neste seminário vai ser postulado o seguinte. Em primeiro lugar, antes deixa eu fazer um comentário. Se vocês não leram os textos sobre a transferência do Freud, corre lá e lê. Não agora, tá? Eu digo assim, são textos essenciais para se clinicar. Sobre a dinâmica de transferência, sobre o amor de transferência. Nós vamos ter que essa relação de transferência, ela é a base para tudo. Tanto que é colocado como condição sine qua non para que haja uma análise. É por isso que a gente fala, a gente só vai ver estes conceitos funcionarem em transferência. Clinicamente falando e em transferência. Então, leiam. Na Autêntica tem um volume, né, das obras incompletas de Freud, e tem um que chama Clínica. Né? Estão lá os textos sobre a transferência. Né? Tomemos, então, a transferência, que é colocada como a realidade do inconsciente posta em ato. Ali, nessa relação transferencial, o inconsciente se posta. Olha, prestem atenção nisso. É a realidade do inconsciente posta em ato. Então, se traçamos esta linha, saindo do inconsciente, chegando até a transferência, nós vamos encontrar a figura importantíssima do analista. O analista como sendo aquele que fornece o seu ser como suporte para este fenômeno. O analista como função. Atentem-se bem a isso, o analista como função. O analista não está lá com o seu ser. O analista como função. O eu do analista fica fora do setting. Pega uma bolsinha, pendura lá o que você acha, o que você deixou de achar, põe tudo lá na bolsinha, entra ali. Ali você está como função. Analista como função. Eu não faço ideia do que seja, mas você pode me contar. Aí pode fazer uma provocação. O saber está do lado do analista ou do analisando? Este analista que vai ser posto pelo analisante neste lugar de sujeito suposto saber. Mas que, na verdade, não sabe. Quem sabe é o analisando. Uma das coisas que a maternagem, vem cá, eu te entendo, pega aqui, isso não é psicanálise. Isso é uma outra abordagem terapêutica, mas não é psicanálise. Entendo, eu entendo. Não, você não entende nada. Você não entende, você está ali para escutar, para pontuar, você não está ali para entender. Essa é uma das diferenças entre a psicanálise e as psicoterapias.
Tudo bem, por isso que se diz, a psicanálise é para todos. Sim, mas nem todos são para a psicanálise. E não é no sentido financeiro, não é nesse sentido que eu estou dizendo. Estou dizendo no sentido de suportar realmente uma análise. Suportar que se vire o espelho para você. Suportar que você saia desse lugar, dessa posição que culpa sempre os outros, que age porque você é assim. Ah, mas eu sou assim porque meu pai fazia assim comigo, porque minha mãe fazia assim comigo, e não quero saber disso, e não se implica nisso. A partir do momento que o sujeito se implica no que ele está te contando, aí ele está em análise. Aí ele entra em análise. Mas o analista, então, se coloca como função. Ele coloca ele dá esse suporte para que este fenômeno da transferência aconteça e essa realidade do inconsciente seja posta em ato. Poderíamos falar no Lecatre, terei maior satisfação de falar com vocês mais sobre essa questão da transferência e escutar vocês sobre essa questão da transferência. Mas fica aqui essas provocações. O eu do analista fica do lado de fora. Você não precisa saber quais são as condições de vida em qualquer lugar que seja para escutar um analisando. O que você tem que saber é o que ele vai te contar. A realidade do analista. Do analisando, perdão. É o que o analista vai escutar. Existe mentira em análise? Uma boa pergunta. A realidade é a realidade do analisando. Então, existe mentira em análise? Bom, alguém quer comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Eu sei que é meio polêmico esses pontos que eu estou tocando, né? E aí nós vamos colocar aqui, né, a transferência, então, como dobradiça, né? Como essa articulação, como essa dobradiça, como motor da análise. A transferência tanto como impulsiona uma análise, imagina um barco, né, com seu propulsor, ele vai impulsionando a análise, mas como também freia a análise. A transferência como essa dobradiça, como essa faca de dois gumes aí. Ao mesmo tempo que ela funciona como motor da análise, ela vem a funcionar como freio. Ela vem brecar o processo. Então é isso que está posto aí. A transferência como algo de uma dobradiça, uma articulação. Articulação entre analisando e analista para que o inconsciente seja posto em ato. Essa dobradiça que vai criar uma região entre a doença e a vida. Uma dobradiça que vai proporcionar a travessia, o Uber-ganho, de uma região para outra. E aí que eu disse, o inconsciente, então, ele vai estar no entre dessa articulação, no entre dessa passagem. Por isso fala, não no in, né? No entre dessa articulação. Quando ele se manifesta, né? Fazendo um bordejamento, um litoral com eles. Muito importante isso. Podemos seguir? Estão vivos ainda? Vou tentar agilizar. Vamos fazer a chamada. Fábio ainda está por aí. Cláudia. Clau e Cláudia. Podem colocar seus questionamentos aí, tá? Não se acanhem.
Não se acanhe. Por um outro lado, voltando aqui a colocação maior. Ah, muito bom. Fábio está presente. Isso é muito bom. Agora a gente vai colocar da seguinte forma. Vamos traçar, então, uma seta que saia da pulsão e vá para o inconsciente. Agora que eu percebi que a seta da transferência tem que reverter, né? Da transferência vai tudo para o inconsciente. Né? Tá bom, só um detalhezinho. A pulsão, muito bem. O que podemos falar sobre a pulsão? A pulsão. Bom, deixa eu ver um comentário interessante. Sidneide, do sertão baiano. Que maravilha, adoro essas diversidades. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo ou bem-vinda, perdão. Aí fiquei na dúvida. Muito bom. Do sertão baiano. Muito interessante. Vamos falar, então, um pouquinho aqui da pulsão, né? Vamos falar da pulsão. A pulsão, que é algo que o Freud descreve desde lá do projeto, né? E só não tinha esse nome ainda, passa pelos 3 ensaios, ele fala de pulsão e vai definir muito bem na pulsão e seus destinos, no instinto e suas vicissitudes. Bom, enfim. Pulsão, esse termo alemão de tradução complicada, que é Trieb, que é impulso, né? Algo que eleva alguma coisa. Né? Como eu disse, é um conceito abstrato, assim como todos eles, mas ninguém nunca viu um pedaço de pulsão saindo por aí, né? Ou ninguém, não tem. Né? A pulsão que no aparelho psíquico ele recebe estímulos, vamos colocar assim, né? E esses estímulos eles precisam ser satisfeitos. Então a pulsão busca uma satisfação. Né? A Cláudia coloca Trieb e não Instinct, né? Pode ser uma polêmica danada, porque o Instinct é uma coisa, o Trieb é uma coisa, às vezes em alemão eles podem ser a mesma coisa. Por isso que é o Trieb como pulsão, né? E aí, esta pulsão, ela faz marca no inconsciente, né? Essa é a pulsão é algo que faz marca no inconsciente. Né? Vamos pegar, então, os 4 destinos da pulsão. Né? Os 4 destinos da pulsão. Ela retorna de maneira contrária, o amor vira ódio, por exemplo. Aí nós vamos ter o amódio. Né? Nós vamos ter o retorno à própria pessoa dessa pulsão. Né? Nós vamos ter a sublimação. Eu não posso sair matando todo mundo aí porque isso é crime, porque eu vou para a cadeia. Mas eu tenho essa vontade. Então eu vou lá, escrevo e crio um serial killer, uma série de livros sobre um serial killer. Pronto, sublimei essa pulsão. E o destino fundante é o recalque. Né? O inconsciente freudiano depende do recalque, então o destino da pulsão, um dos destinos da pulsão será o recalque. Né? Então tá. O Freud também coloca a questão, aqui dá para a gente dividir, falar muito, mas o tempo não permite, né? Dividir as pulsões entre pulsões sexuais, né? Pulsões do eu, depois pulsão de vida, pulsão de morte. Isso aí é assunto para o Lecatre. Né? O que é importante dizer é o seguinte:
A pulsão, ela tem isso de sexual. E quando eu falo sexual aqui, eu não estou dizendo no sentido copulativo. Eu não estou falando sexo no sentido copulativo. Estou usando isso aqui no sentido psicanalítico. Então, se o inconsciente é a realidade posta em ato e o analista coloca o seu ser para que essa realidade seja posta em ato, a pulsão vai se inscrever aí nesse processo. A pulsão vai se inscrever enquanto parcial. Toda pulsão é parcial. Né? E aí nós vamos ter este termo aqui. Espero que entendam da maneira correta. Né? A realidade do inconsciente, acho que está escrito aqui, tá? A realidade do inconsciente posta em ato, como a gente falou, isto é, a transferência. Está aí o analista. Por outro lado, também, esta realidade é decisivamente a realidade sexual. Encontramos como a pulsão se inscreve enquanto parcial, toda pulsão é parcial por definição e não há totalização da mesma no inconsciente. Eis aqui, então, a libido enquanto pulsão inscrita no inconsciente. Polêmico aí a diferença entre tri e bioinstinto ou essa colocação que eu estou dizendo, Cláudio? Muito bem. Agora eu vou traçar outra linha, e essa linha vai sair da repetição para o inconsciente. A repetição, né, esse conceito aí fundamental. Caramba, por que é que eu repito sempre a mesma coisa? Gente, eu não aguento mais. Quando eu me vejo, eu já estou fazendo. Caramba, eu sei que isso vai dar errado. Mas por que eu estou fazendo? Opa! Aí uma causa inconsciente. Né? Aí há uma causa inconsciente. Um ponto importante. Repetição não é reprodução. Isso é importante. Repetição não é reprodução. Né? Reprodução é quando eu pego o Spotify, escolho uma música e vou reproduzir a música. Ela vai tocar a mesma música do mesmo jeito toda hora que eu apertar lá. Né? Então, repetição não é reprodução. Né? Considerando aqui o seminário 11. No seminário 11, o Lacan, quando falar de repetição, vai recorrer à filosofia aristotélica. E lá na filosofia aristotélica, ele vai colher dois termos. Ele vai tirar de lá o termo automaton e ele vai tirar o termo psique. Automaton. Então, aí a gente já pode inferir um pouco o que seria o automaton. O automaton, então, seria o automatismo. A reprodução, a repetição de um fato, a reprodução de uma ideia, a reprodução de uma história. Então, esse é o automaton. Está aí no automatismo. Está aí automatizado. Agora, a psique é que é interessante. E a psique é o que eu vou inscrever aqui nesta seta, que parte da repetição com direção ao inconsciente. A psique. A psique vai denotar uma coisa. A psique vai ser o acaso como causa. Agora,
o acaso da Tchiké no sentido de um acontecimento cuja causa desse acontecimento não está clara. Então, eu não sei por que eu faço isso. Né? É o acaso como causa, o que se repete como acaso. Consegue entender, vislumbrar essa diferença? Não é o que repete porque todo dia ela faz tudo sempre igual. Não é essa repetição. É o que se repete naquilo que repete. Vamos colocar assim. Né? Através dessa certa repetição, essa tchiké, ela é inscrita no inconsciente. Né? Muito, muito resumidamente, então nós vamos ter assim, que o automaton vai ser exatamente isso que eu coloquei para vocês, a repetição do comportamento, da conduta, de uma história, no sentido do automatismo. E a tchiké vai pertencer então ao registro do real. A tchiké vai ser o que se repete, citando Lacan, na página 59, o que se repete com efeito é sempre algo que se produz como por acaso. Por acaso. Por que que eu repito sempre a mesma coisa? Porque você encontra ali algo. E aí nós podemos ter a compulsão à repetição. A compulsão à repetição, que vai ser algo pulsional, um movimento pulsional. Com o que você se encontra quando se encontra com isto? Né? Ah, porque eu tenho o dedo podre, né? Só posso ter o dedo podre, né? Só saio com gente vagabunda. A pessoa me chifra no terceiro ou quarto encontro, mas toda vez é assim, não dou sorte nenhuma vez. Tá. Com o que você se encontra quando se encontra com esta pessoa, que, né, com esse tipo de gente que você coloca como vagabundo, vamos dizer assim, no sentido que te trai, no sentido que te passa para trás, com o que você se encontra quando se encontra com essa traição. Então, aí a questão até do gozo, né? Mas podemos pensar assim, né? Então, é nisso que acontece no acaso, né? Algo que não é automático. Então, é aí que interessa. Existem os circuitos da pulsão, né? O Lacan, na lição A Desmontagem da Pulsão, vai se referir ao texto, ao primeiro parágrafo da pulsão e seus destinos, e ele vai desmontar a pulsão e vai nos apresentar que a pulsão tem seus circuitos. Né? E esses circuitos, eles vão ter aí os próprios meandros dessa repetição. E aí vamos interligar, ó. Já vou ligar aqui que já vem o próximo, né? Já vai ter o próximo. Tá. Tem mais algumas pontuações a respeito da repetição. Né? A repetição, então, como isso que insiste, como isso que persiste em se colocar. Né? E aí nós vamos ter pulsão, repetição inconsciente, aí que vai ser a próxima ligação, né? Entre uma coisa e outra vai haver o objeto A. Estava demorando para o objeto A aparecer, né? Estava demorando. O objeto A. Na articulação aí, pulsão e repetição, nós vamos ter o objeto A. Isso que a gente busca. Isso que a gente está sempre na busca. E que, sinto lhes dizer, nós nunca vamos encontrar. Mas é o objeto causa. É o que causa desejo. Vejam que o Lacan usa muito causa, o analista como causa, o objeto A como causa. Né? Então, nessa articulação, nós vamos ter aí o objeto A.
E aí eu coloco aqui uma figura que eu gosto muito. Quem já viu algum seminário meu vai reconhecer. Que é esse esquema da escada, né? O sujeito está lá, sobe a escada, pum, caiu. Sobe a escada, pum, caiu. Mas aí ele vai e faz de novo esse circuito, né? Esse circuito. Que aí me leva muito a ver a conexão, né? Pulsão, repetição e inconsciente. E aí a compulsão à repetição. A pulsão é a dona Hermínia. Eu quero me satisfazer, gente. Eu preciso ser satisfeita. Eu demando. Se você não me satisfizer, eu dou na tua cara. E dá mesmo. Então, se a pulsão ela já encontra um modo de se satisfazer, ela ela se fixa nesse modo de satisfação. Lembrando que as experiências não se repetem. Quantas e quantas vezes vocês assistiram um filme, tiveram uma impressão boa, e às vezes, quando você foi assistir o mesmo filme, ou seja, você foi repetir uma experiência, não foi lá grandes coisas. Não era bem o que eu achei. Né? Por causa desse ponto. Né? As experiências não se repetem, então aí nós vamos ter a experiência primordial da primeira mamada, que daí é o objeto A. Né? Então tá aí, ó. A compulsão é a insistência da pulsão, a insistência, veja, algo que persiste, algo que insiste. Então a compulsão é a insistência da pulsão naquele modo de satisfação que ela já conhece. Ela fixa o modo de gozo e não cede dele. Então aí está a relação entre pulsão, repetição, inconsciente, colocada aí como essa figura da escadinha, né? Esse é um ponto da aula sobre repetição, onde é explorado aí todos esses pontos, né, que eu trago aqui para vocês como reflexão. Automaton é repetição na cadeia de significantes, exatamente. O automatismo, né, o automático. Muito bem, vamos seguindo aqui, estamos quase lá. Opa, peraí que meu computador parece que travou. Ele travou no modo de gozo. Vamos lá então. Seguindo aqui, pessoal. Quanto à questão da pulsão, eu vou ter uma outra consideração a fazer para vocês. Vou pôr o slide aqui grande novamente, para que vocês possam ler. É um trecho lá da pulsão e seus destinos. Né? Então, vejam aí esse esquema. A pulsão, então, ela tem uma característica que ela é constante, ela é uma constant Kraft. Então, ela vai, ela não tem trégua. Tá? A pulsão não dá trégua, a pulsão não dá tempo. Né? A pulsão não dá tempo. Então, quando ela surge, quando aquele estímulo do aparelho psíquico ele surge, ele precisa ser satisfeito, senão ele não dá sossego. Então, essa questão dessa força constante, né? Constante, incessável. E já que ela é incessável, ela leva a uma exigência de trabalho para ser satisfeita. Para ser satisfeita. Então, entre isso, nós temos a pulsão. Nos diz Freud, a pulsão, por sua vez, jamais atua como uma força momentânea de impacto. Aqui a questão entre a pulsão e o estímulo. O estímulo pode ser uma força momentânea. A pulsão não. A pulsão, então, ela é constante. Né? Desde que não ataca de fora, olha como Freud está descrevendo a pulsão. Então, a pulsão é algo que vem de dentro. Ao estímulo, você pode fugir, porque o estímulo ele vem de fora. Se a luz te incomoda, você põe a mão, você põe um óculos escuro para se proteger da luz do sol.
ao arco, né? Você põe a mão no quente, você levanta, tira a mão. Então, do estímulo você pode fugir. Da pulsão, não. Porque o estímulo ataca de fora, a pulsão ataca de dentro. Então, desde que não ataca de fora, mas do interior do corpo, nenhuma fuga pode servir contra ele. Uma... Que é isso, gente? Alerta, tá bom. É a pulsão, né? O telefone está querendo me chamar a atenção. Então, nenhuma fuga pode servir contra ele. Está interno. Está no corpo. Né? Uma denominação melhor para o estímulo pulsional é necessidade. Necessidade. Bedürfnis. E para o que suspende essa necessidade, ou seja, o que suprime essa necessidade, é a satisfação. E aí o termo em alemão. Essa satisfação, ela pode ser alcançada por meio de uma modificação pertinente da fonte interior de estímulo. Então, vejam, a pulsão precisa ser satisfeita. Se a pulsão precisa ser satisfeita e se ela já conhece aí um modo de satisfação, ela fixa no modo de gozo. Percebem a relação entre as duas, né, o que eu estava articulando? E como a compulsão pode ser transformada diante de uma adicção? Bom assunto, podemos tratar disso. Infelizmente não temos tempo para falar muito disso, mas é uma boa colocação. A clínica das adicções, né? Essa eu vou ter que ficar te devendo por enquanto, Fábio, por uma questão de tempo. Né? Eu vou ter aqui, então, a última articulação. Não, tem mais uma, perdão. Aí nós vamos ter entre a repetição e transferência. Vamos ter, então, pessoal, uma briga de foice. Por que vamos ter uma briga de foice? Porque na IPA, né, o pessoal da IPA, que o Lacan está aqui cheio de mágoa para com eles, o pessoal da IPA costuma dizer o seguinte: transferência é repetição. Repetição de comportamentos, o que se repete, o que acontece na vida se repete em transferência. E o Lacan vai dizer, não. Transferência não é repetição. Então, repetição e transferência não são a mesma coisa. Então, coloca-se aí um não idêntico ligando a repetição à transferência. Então, veja, a repetição liga a transferência, tudo, essa seta está do lado errado, que liga ao inconsciente. Transferência não é repetição. A transferência é o inconsciente em ato, como já dissemos. A transferência é a atualização do inconsciente, não a repetição. Não é a repetição do inconsciente, não é o que se é. Se a transferência é o inconsciente em ato, a transferência é a atualização. E isso só vai acontecer se você tiver o analista. A repetição aparece na transferência, a repetição só aparece na transferência se e somente se você sustentar a transferência. Então, não era o analista que estava ali entre o inconsciente e a transferência? Então, a repetição só vai acontecer na transferência se você sustentar essa condição para que ela apareça. Você tem que sustentar essa condição, senão não dá. Senão isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Então, vejam aqui, ó. A repetição, bom, o intrainconsciente, a transferência ao analista. Né? Então, a repetição não é, né? A repetição não é idêntico aqui. Repetição não é transferência.
Vai ser esse triângulo, vamos dizer assim, né? Só se o analista sustentar essa posição. Isso aí também dá bastante para conversar, para articular, para debater, para trocar, mas fica um ponto. E por último, há uma ligação entre a pulsão e a transferência, né? E colocado por Lacan, devido à interpretação que ele faz do texto freudiano do inibição, sintoma e angústia. Né? Ele faz essa articulação no seminário 10. Né? E ele coloca aqui, então, entre a pulsão e a transferência, ele coloca a inibição nessa articulação. A pulsão, enquanto inibida em seu fim, como diz Freud, é aquela que não alcança a sua satisfação, que não alcança a consumação, enquanto esta envolve um gozo. E aí ela se detém, mesmo que ela procure seu objeto. Né? Eu vou dar uma lida aqui no Roberto para esclarecer isso aqui para vocês. Essa maneira de atender à inibição a diferencia da pulsão que alcança seu fim, por um lado, e da sublimação, que lhe é correlata por outro, lembrando aí dos 4 destinos da pulsão. Situada a inibição, vamos concluir este quadro. Então, podemos falar também desta relação, da inibição da pulsão. Né? Então, a relação... A pulsão ela não encontra, né, a sua satisfação, ela é inibida. E aí se coloca o quadro da relação entre os 4 conceitos fundamentais. Quadro este somente para reflexão, para apreciação, que pode ser dissecado, desmembrado em várias outras ligações, em várias outras argumentações, né? E finalizando, existe esta relação, né? Inconsciente, transferência, repetição e pulsão. Então, tudo isso busca, tudo isso aponta para o objeto A. Sempre o objeto A. O objeto causa de desejo. O objeto causa, o objeto motriz. Muito bem.